O que agora vemos é como uma imagem imperfeita. Preste bem atenção. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita. Num espelho o quê? Embaçado. Mas depois, veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Por melhor que seja um espelho, por mais bonito, por mais caro, Deus diz para nós que nós ainda estamos olhando num espelho embaçado. Não conseguimos ainda discernir direito, mesmo olhando no espelho. E você já reparou que você não se vê você mesmo? Que são as pessoas que veem você? Quando eu olho para o pastor, eu vejo ele. Quando ele olha, ele me vê. Mas eu lembro do meu rosto, só que se eu olhar no espelho. Ou numa foto. É ou não é? Então, povo de Deus, a pergunta é a seguinte: quando você vai sair da sua casa, o que é que você faz? Você vai olhar o quê? No espelho. Especialmente as mulheres, né? Quantas vezes, os maridos são prova disso, não é? Quantas vezes as mulheres se olham no espelho antes de sair de casa? Vai lá uma vez, vai duas, vai três, vai quatro. Aí está saindo na porta, espera um pouquinho. Vai voltar lá no espelho para dar uma olhada de novo. Para que fazer isso? Para ver se está tudo em ordem, ou não é? Para se apresentar bem. Olhar no rosto, olhar nos dentes, olhar nos olhos, ver se está tudo em ordem, para poder sair, dar uma olhadinha na roupa. Até os homens são assim, mas as mulheres são mais. Mas mesmo assim, irmão, nós estamos vendo num espelho, diz o texto, embaçado. Ora, então hoje, irmão, nós vamos falar de dois espelhos. Preste bem atenção, de dois espelhos. O espelho de Deus, o espelho dos céus, e vamos falar do espelho de Satanás, o espelho do mundo. Ah, mas o mundo tem espelho? Tem espelho. O espelho do mundo é grande. E o próprio Jesus falou que a porta lá fora é grande. O espelho de Deus, ele é pequeno. É como a porta que vai para o céu. É pequena. Então, o espelho de Deus, irmãos, é a Bíblia. Quanto mais olharmos para a Bíblia, mais nós vamos observar as coisas dos céus. Também tem o espelho do mundo, que é o espelho de Satanás. Então, você escolhe qual espelho que você olha mais. Para quem que você quer se apresentar melhor? Para o mundo ou para Deus? Nós que já fomos iluminados pela graça de Deus, qual tem que ser o maior objetivo da nossa vida? Agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. O soldado, quando eles formam o pelotão, ele tem que se apresentar ao seu comandante, ao seu general, aquele que está à frente. E que aquele comandante, ele vai olhar um por um.
Passar revista. Irmãos, o nosso Deus é a mesma coisa. Ele passa a revista. Ele olha para nós. Por isso, Ele já deu para quê? Ele já deu o espelho para nós. Para podermos olhar no espelho e ver se está tudo em ordem. O espelho de Deus, irmão, Ele mostra para nós a nossa alma. Ele nos mostra por dentro, como estamos por dentro. O espelho do mundo, ele mostra o nosso exterior. Mas o espelho de Deus, ele mostra como está lá dentro. Então, quanto mais nós lemos a Bíblia, preste bem atenção, quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós vamos vendo a nossa sujeira. E eu faço uma pergunta para os irmãos: o que é que você faz com a sujeira? Você deixa ela aí? Ou você vai jogar fora? O que é que você faz? Jesus falou assim uma ocasião, porque o religioso, ele mostra a sua aparência externa. Ele quer mostrar o que ele não é. E Jesus chamou essas pessoas de hipócritas. Queremos aparecer o que não somos. Quando uma pessoa olha para você, ela já sabe o que está lá dentro. Mesmo se você se enfeita todo, mas uma pessoa, só de olhar para você, ela já sabe como que está lá dentro. E Jesus falou isso aí perfeitamente. Por fora vocês são como os túmulos. Bonito, pintado, adornado. Mas e lá dentro? O que é que tem lá dentro do túmulo? Irmão, nós não podemos ser assim. Então, eu quero ler para vocês aqui um texto que fala da Santa Ceia. O que Jesus fez na Santa Ceia? No capítulo 13 do Evangelho de João, nós vamos ler 2 versículos em 2 capítulos. No capítulo 13, eu vou ler o versículo 10. Então vamos lá. Agora nós vamos ler na corrigida. No capítulo 13, verso 10, diz assim, olha. Está aqui no telão já. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão o quê? Os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. E esta palavra não é só para aqueles homens que estavam com Jesus na ceia. Esta palavra é para nós hoje. Mas ele diz assim: mas não todos. Então tem alguém sujo no nosso meio. Porque só o Espírito Santo, irmão, é que caminha com você 24 horas. Os irmãos não podem caminhar com você, os pastores não podem, obreiros não podem, obreiras não podem caminhar com você 24 horas, mas o Espírito Santo caminha com você 24 horas. E Jesus disse na hora que ele foi lavar os pés dos apóstolos, quando Pedro então disse: Senhor, então me lava a cabeça, as mãos, me lava tudo. Então Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão o que? Os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos. Aí ele conclui dizendo: mas não todos. E em todas as ocasiões, em todos os tempos, desde que Jesus participou da primeira ceia, e a igreja espera agora participar com ele da próxima ceia, com ele dirigindo a ceia, ele continua dizendo: vocês estão limpos, mas nem todos. Quer dizer, é um alerta para nós.
E como nós vamos ficar limpos? Jesus conclui lá no capítulo 15, no verso 3. Eu vou ler com vocês agora. No capítulo 15, verso 3, olha o que ele diz aqui, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, irmãos, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você olha para este espelho, olha o que acontece. Vós estáis limpos. Você vai se limpando. Porque o espelho do mundo é uma coisa terrível. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o espelho de Deus, como é, e o espelho do mundo. Mas olha só. Se agora estamos limpos, irmãos, preste bem atenção. Se agora nós estamos limpos, é um sinal que antes estávamos o quê? Sujos. E você não dá um graças a Deus porque agora está limpo? Então levanta a sua mão e dá graças a Deus. Olha, irmão, quando o Senhor lavou os pés dos apóstolos, demonstrando o seu amor, porque diz lá no começo de João 10, que ele, João 13, quando ele foi para a mesa com os apóstolos, diz assim o texto, como ele amou aqueles apóstolos, como ele amou a igreja, então ele foi até o fim amando a igreja, foi até a morte de cruz, se mostrou ali humilde, e ele disse, vocês me chamam Senhor, e disse certo, porque eu sou o Senhor, mas se eu vos fiz isso, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros também, ninguém é maior do que ninguém. E ele disse, o servo não é maior do que o Senhor, mas o Senhor também não é maior do que o seu servo. Então, diante aos olhos de Deus, irmão, nós somos todos iguais. Os pés estavam sujos. Diz a história fora da Bíblia que Jesus lavou os pés porque as ruas eram poeirentas e quando chegava-se no lugar, o costume já era lavar os pés mesmo, para aliviar a dor do pé, para tirar a poeira do pé. E ali Jesus então lavou os pés de todos eles. A pergunta que o Espírito Santo faz para nós, hoje, é a seguinte: o que é que está sujo no nosso corpo? O que é que está sujo? O que é que está impedindo uma comunhão maior com o nosso Senhor? É a nossa mente? Onde o diabo mais trabalha, na mente das pessoas, para querer tirá-los da presença de Deus. O que é que está sujo em você? É suas mãos? É sua boca? O que é que está sujo? Como você vai saber o que está sujo, se você não olha no espelho de Deus? Ali o Senhor Jesus foi categórico, é somente os pés agora, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, nós estamos hoje comemorando 408 reuniões de Santa Ceia, desde que começamos essa obra. Peguei meu caderno, pastor, e fui ver lá. 408, quando a igreja completa-se 34 anos. Ministramos 408 palavras de Santa Ceia. Quantos anos você está nessa igreja? Quantas palavras de ceia você ouviu? Quantas correções vocês ouviram? Como que está a sua vida diante de Deus? Me diga. Olha, povo de Deus, você ouviu 408 palavras de Santa Ceia. Fora, me parece que eu faltei em 3 ceias, durante esses 34 anos. E foram motivos que eu estava no hospital, que eu estava acamado, e foram outros homens de Deus que pregaram. Mas pregaram a respeito de quê? Da ceia. Então, irmãos, olha no espelho de Deus e vê aí. Dá uma olhada. Agora, preste atenção no que nós vamos falar. Quando você olha para a Bíblia
E você começa a ver o que a Bíblia diz do espelho do mundo. Quando você lê lá uma palavra assim, por exemplo, parvoíce, diz que quem pratica isso não entra no céu. Parvoíce, você sabe o que é isso? Quando você lê lá chocarrice, você sabe o que é isso? Você já se interessou em procurar num dicionário para ver o que significa essas palavras? Que sujeira é essa na sua vida? Tem outra palavra que eu comecei a ler e falei para a irmã esposa: o que será que é isso? Impudicícia. O que quer dizer isso? A Bíblia diz assim, que quem pratica isso não vai herdar o reino de Deus. Quando você lê lá uma palavra assim, imputado, o que você entende? Você sabe que sujeiras são essas? Quando você olha no espelho e você vê alguma coisa que não está legal, não está normal isso aqui, o que você faz? Você vai ao médico. Olha, parece que meus olhos aqui estão tortos. Parece que aqui está inchado. Nasceu um pelote aqui, um caroço aqui. Meus olhos estão todos vermelhos, já pinguei colírios e não passa. Você vai lá procurar um especialista. Para quê, irmão? Para examinar, para ver o que está acontecendo. A mesma coisa a Bíblia, quando você lê umas palavras que você não entende, irmão, não passe batido. Porque provavelmente é naquela palavra que o Espírito Santo quer falar com você. Talvez aquele seja o seu pecado, aquele seja o seu erro. Ali está a sujeira na sua vida e você continua praticando e lendo a Bíblia e olhando no espelho. Se você olha no espelho e vê um negocinho meio esquisito no rosto, aí você tenta, lava, passa um creme e aquilo continua ali. O que você vai fazer? Você vai procurar saber o que é aquilo ali. Por que você vai procurar saber? Porque você não quer ficar com aquilo, está incomodando. Pode ser uma coisa ruim, como diz o pessoal do mundo aí. As coisas espirituais é a mesma coisa. Carregamos sujeiras que o diabo e o mundo jogam em nós. E nós lemos, estamos com o espelho de Deus nas mãos e não limpamos. E não vamos atrás para saber o que é que está acontecendo. Olha, irmão, vou ler em Gênesis para você. Presta bem atenção. O espelho de Deus. Para você entender. Quando eu estava meditando nesta palavra, o Espírito Santo falou: explica assim para o povo. Então eu vou explicar para vocês. Abra bem o seu ouvido, seu entendimento, seu coração para você entender. Olha, você olha no espelho de Deus em Gênesis 2, logo no comecinho, no capítulo 2, verso 16 e 17, nós olhamos o espelho de Deus. Olha lá, Gênesis 2, 16 e 17, diz assim, ó: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. É o espelho de Deus, o 17. Mas, olha o espelho de Deus. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. O espelho de Deus. Olhou no espelho, viu que o espelho está refletindo para você. Agora, veja o que o espelho do mundo diz. O que o espelho do mundo mostra? Gênesis 3, 4 e 5. Vamos lá. Olha lá. No começo do versículo já diz de quem é esse espelho. Então a serpente disse à mulher: certamente o quê? Não morrerei. O que Deus falou que ia acontecer? Vai morrer. O espelho de Deus mostrou: vai morrer se comer. E a serpente diz: não vai morrer. Aí a serpente, ela engana a mulher.
Por quê? Porque olhamos no espelho embaçado. Lembra do primeiro versículo? Não é uma coisa perfeita. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que o espelho de Deus mostrou? Para não comer. O que o espelho do mundo diz? Vai comer. Não vai acontecer o que Deus falou. Por que a mulher entendeu assim, irmão? Porque nós olhamos e vemos como num espelho embaçado. Não conseguimos entender perfeitamente as coisas. Nós estamos num corpo de uma mente limitada. Sempre lembre disso. Nós somos limitados. Olhamos para um espelho embaçado. Olha, vamos ver o espelho do mundo, Gálatas 5. Olha o que diz aqui, Gálatas 5,19. Olha só. Porque as obras da carne são manifestas. Então você está olhando agora o espelho do mundo, o espelho da serpente, o espelho de Satanás. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Olha lá, começa, ó. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Tem mais. Está olhando o espelho do mundo. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Até aí, espelho do mundo. Agora o espelho de Deus vem com uma linha só e diz assim, ó, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Simples assim. Se olha para o espelho do mundo, ele apresenta um monte de sujeira para você. Coisas ruins aos seus olhos, coisas ruins ao corpo humano, parece muito bom. Mas só que vem o espelho de Deus e diz, os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, para que espelho você tem olhado mais? Qual espelho que você está olhando? O espelho do mundo? Que só apresenta um caminho que vai te levar para a destruição. Você já imaginou? Nós não vamos cantar esse hino hoje, mas você imaginou como foi cantado aqui no culto que o diácono Januário pregou? Cantou o Jardim da Inocência. Irmão, adiantou Adão se arrepender? Não adiantou nada. Adiantou ele se voltar para Deus? Senhor, eu queria voltar lá, andar com o Senhor, ouvir a tua voz. Negativo. Tem coisa que não tem volta. Tem sujeira na nossa vida, irmão, que não tem como limpar mais, porque você continua praticando sabendo que é sujeira. Então, olha, veja aqui agora. Nós voltamos lá no dia que Jesus está lavando os pés dos apóstolos, em João capítulo 13. Olha no versículo 8, no comecinho do versículo, a parte A do versículo, olha só. João 13, você está olhando no espelho do mundo. Olha o que o espelho do mundo diz. Diz para Jesus ainda, hein? O espelho do mundo diz para Jesus, ó. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. É o espelho do mundo. Não, eu não quero ser limpo, eu quero continuar com essa sujeira. Eu vou continuar desse jeito. Nunca me lavarás os pés. Está precisando lavar pé, mas não quer. Aí Jesus diz assim, o espelho de Deus diz assim, olha, se eu te não lavar,
não tens parte comigo. Agora, o Pedro então vem lá com o seu exagero, né? Querendo tudo, e Jesus falou: não, vocês estão limpos pela palavra. Então, irmão e irmãs, queira ou não queira, nós vivemos num mundo de pecado. Como nós já pregamos um dia desse, o nosso corpo, ele luta contra o nosso espírito, e o espírito contra o corpo. E acabamos fazendo coisas que nós não queríamos fazer. Acabamos falando coisas que nós não queríamos falar. E o Espírito Santo, que trabalha em nossa vida, se entristece dentro de nós. E a Bíblia diz assim, para nós tomarmos cuidado, para não entristecermos o Espírito Santo. Porque se nós entristecermos o Espírito Santo, irmão, quem vai nos convencer do pecado? Porque a única pessoa que nos convence da sujeira desse mundo e nos convence do pecado é o Espírito Santo. E ele foi dado por Jesus a nós para nos convencer do pecado, que é o primeiro problema que nós temos na nossa vida. Então, irmãos, olha o que o espelho de Deus diz para nós aqui. Que o condenado era eu, o condenado era você. É isso que o espelho de Deus diz para nós. O condenado era nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa sujeira. Mas o que o espelho diz? Mas Jesus foi julgado em nosso lugar. Ele foi julgado. Ele carregou essa sujeira sobre ele, tirou de nós e pôs sobre ele. Não, eu assumo, eu pago. E nós somos devedores a quem? Ao Senhor Jesus. Então, irmão, nós vamos louvar. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, para se colocar na presença de Deus. Como o Senhor disse para Ezequiel: te coloca em pé, homem, que eu vou falar contigo. Aleluia. Aí, amém, povo de Deus? Então, em pé. Deus não quer ninguém lá embaixo. Deus quer você em pé, para Ele poder falar e os teus ouvidos ouvir o que Ele tem. Vamos pedir para o Senhor nos limpar, nos purificar nesta manhã dessa sujeira que o mundo tem oferecido, e nos policiar a partir de hoje, a cada momento, a cada dia, para continuarmos limpos na presença do Senhor.